E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para o Dose Seu Tempo 2. 20 minutos para fazer 10 questões. Estão prontos? Eu sempre demoro um pouquinho mais porque eu estou explicando, né? Mas vem-se embora comigo. Lembrando que todas as questões são de provas de vestibulares, tá? Vestibulares como FPS, a Banca da Federal. Então, a gente tem aqui sempre questões interessantes. Vamos lá. A questão 1. Relacione a coluna da direita com a da esquerda e associe os compostos e suas respectivas funções. Pessoal, a gente aqui tem, ó, C dupla O H. Isso é o quê? Isso é uma carbonila. E essa carbonila está em carbono primário. Então aqui nós temos um aldeído. Lembre-se, a carbonila estiver em carbono primário, nós estamos referidos ao aldeído. Se fosse uma carbonila em carbono secundário, assim, ó, é carbonila também, C dupla O. Aí aqui a gente teria o que, pessoal? O grupamento cetona. Exatamente. Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos. Oxigênio como um heteroátomo. Quando o oxigênio está como heteroátomo, nós temos um éter. Então eu sei que começa com 2 e termina com 1. Já resolvi a questão, é letra C. Mas vamos embora, vamos tentar manter aqui o ânimo. Aqui, ó, C dupla O. Isso aqui é um grupamento éster. Éster são o que, pessoal? Flavorizantes. O que é isso? Aroma mais sabor artificiais, não é verdade? Então aqui nós temos um éster. Então 2, 3 do éster. Então agora aqui você vai ter... Ih, não é letra C, não é letra B, né? Aqui, ó, no quarto, você vai ter NH2. Isso aqui é uma amina. Exatamente. Uma amina. Que amina é essa? É uma amina primária, porque tem 2 hidrogênios. E por último, C dupla O entre carbonos. Eu tinha mostrado aqui. Isso é uma cetona. Então a ordem ficou como 2, 3, 5, 4, 1. 2, 3, 5, 4, 1. Letra B. Entendeu? 2, 3, 5, 4, 1, letra B. Sempre muita atenção quando for resolver a questão, tá? Questão 2. Quantos mililitros de água? Olha aí, pessoal. Quantos mililitros de água devem ser adicionados a 400 ml de uma solução 3 molar para fornecer uma solução 2 molar? Veja, você vai achar o volume final, concorda? Porque essa questão, se eu estou adicionando água, sempre que eu adiciono água, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho a questão de diluição. E na diluição, o número de mol não se altera do soluto. O número de mol do soluto fica constante. A massa do soluto também fica constante, não tem como alterar. Você não está mexendo no soluto, você está mexendo apenas na água, que é o solvente. Então você vai ter M1V1 igual a M2V2. Por que isso? Porque, veja, molaridade é o número de mol pelo volume. Então, quem é o número de mol? Molaridade vezes volume. Então, pessoal, quem é a molaridade? 3. Quem é o volume? 400. Quem é a molaridade final? 2. Quem é o volume? Não sei. Então, aqui vai dar 1.200 igual a 2V. V vai ser quanto? 600 ml. Se o volume é 600 ml, ele quer o volume de água. Quanto é que você tinha no início? 400. E terminou com quanto? 600. Então, 600 menos 400, 200 ml. Sempre que ele pedir, olha bem, pessoal, atente para isso, tá? Sempre que ele pedir o volume de água, não é o volume final. É o volume final menos o volume inicial. É o quanto você usou para chegar a esse volume final
em relação ao volume inicial. Eu tinha 400, terminei com 600, é porque eu coloquei 200 ml de água. Legal? Questão de número 3. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 3. Olha aí, o pH dele é 3, né? 10 a menos 3. Aí ele diz, qual o pH de um refresco preparado com 20 ml do suco de limão? E o volume final, ó, vai ser 200 ml. Pessoal, de novo coloquei água, aumentei o volume. É uma questão de diluição. Então vamos lá. 10 a menos 3 vezes 20 é igual a molaridade final vezes 200. Então, quanto é a molaridade final, pessoal? Aqui, ó, dá 1, aqui dá 10, né? Então, vai ser quem? 10 a menos 4. Gustavo, e agora? Pessoal, H mais é 10 a menos pH, certo? Se aqui é 10 a menos 4, é porque o pH dele vale exatamente 4. Isso aqui é a concentração de H+. Eu podia fazer assim também, ó. Se quiser um pouquinho mais de trabalho, pH é menos log da concentração de H+, não é verdade? Então, quem é o pH? Menos log de 10 a menos 4. Quanto é o pH? pH é 4. Tá certo? E aí você marca a letra D e está feliz na questão. Sim, a questão anterior, 200 ml, né? Letra B. Certo? Vamos para mais uma? Vamos para 4. Olha, a questão 4 é uma questão belíssima, talvez a melhor questão até agora, tá? Ele diz aí, ó, para butadieno 1,2, cuja fórmula plana é, os átomos de carbono possuem disposição espacial. Veja, eu sempre digo que você não vá direto para a questão. Sempre tente primeiro fazer o quê? Primeiro tente resolver e depois você vê a minha resolução. Porque essa questão, muita gente, quando vai resolver, tem uma certa dificuldade de saber o que é que ele está perguntando. Pessoal, me diz uma coisa. O carbono, a gente sabe, né, que ele pode fazer as 4 ligações quando está ativado e que essas ligações podem ser todas simples, o que vai dar ele um ângulo de 109 graus e 28 minutos, né? Que é uma figura tetraédrica, logo é uma figura espacial. Pode ter uma ligação dupla, o ângulo é 120 graus, que é trigonal, né? Se é trigonal, é uma figura plana. E se tiver duas duplas ou uma tripla, o ângulo é 180 graus, ele é linear. Então, essas duas são figuras planas, certo? Então, vê bem, pessoal, ele está perguntando o que aí? Quando ele bota esse composto, eu tenho aqui, ó, CH2, certinho? Dupla C, dupla CH, CH3. Vê que questão linda, pessoal. Vale a pena, né, não? Olha, aí eu chego para você e lhe pergunto aqui, veja, qual é o ângulo dessa primeira aqui? Tem uma dupla, o ângulo é 120. Qual é o ângulo do segundo? Tem duas duplas, 180. Qual é o ângulo do terceiro? Tem uma dupla, 120. E qual é o ângulo do último? Só tem simples, 109. Então, esses 3 primeiros carbonos estão no mesmo plano, porque todos são o quê? Planos. E esse último aqui, ele é espacial, então ele está fora do plano. Então, como é que eu represento isso? Um carbono, 2, 3, todos no mesmo plano. E o quarto pode estar acima ou abaixo do plano. Nesse caso, ele botou abaixo. Então, a questão fica a letra A. Sinceramente, hein, pessoal? Só essa questão já valeu a pena tu estar aqui fazendo a prova.
Só essa já valeu a pena. Muito legal, não é não? Veja, questão de número 5. Ele diz: a molécula de retinal está envolvida diretamente no mecanismo da visão e identificação de cores na presença de luz. O retinal sofre a seguinte reação química. Pessoal, veja, o retinal tem aqui, ó, uma, duas ligações duplas, tipo cis. Lembrem-se, quando tiver planinho assim, é cis. Quando tiver telhadinho, é trans. Tá certo? E aqui, ó, todo mundo é trans, ó. Todo mundo é telhadinho, tá vendo? Então, pessoal, se transformar em trans, é uma reação. É uma reação que a gente chama de quê? Um isômero se transformou em outro. Isomerização. É aquela reação, nesse caso aí, responsável pela visão, não é? Onde você vai ter a luz chegando na retina e transformando o isômero cis no isômero trans. Então, eu tenho aí uma reação de isomerização. Mas, Gustavo, cis trans ou EZ? O que é EZ? Eu não estou lembrado. EZ é quando você tem a isomeria geométrica, mas os ligantes são diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Lembra disso? Todo mundo aqui é diferente, ó. Aí como é que eu determino se ele é E ou Z? Pelo número atômico. Hidrogênio é 1, oxigênio é 8, carbono é 6, cloro é 17. Aí eu analiso, vê. No primeiro carbono, quem é o mais pesado? O que está embaixo. No segundo carbono, quem é o mais pesado? É o que está em cima. Então eu posso chamar isso aqui de trans ou isômero E. Se os dois mais pesados estivessem do mesmo lado, era isômero Z. Então é quando todos os ligantes são diferentes. Então a resposta é letra A. Mas, Gustavo, e por que não pode ser RS? Porque R e S é rectus e sinistro, ou seja, é destrógeno e levógeno. Isso não é para isômero cis-trans, é para isomeria ótica, que decorre da assimetria molecular, que não é o caso dessa questão. Legal? Então, mais uma questãozinha legal que eu acho que vale a pena você fazer. Questão de número 6. O gráfico abaixo mostra a variação da pressão P em atmosfera no eixo vertical em relação ao volume V. Olha, eu tenho aqui pressão vezes o volume, tá certo? E ele diz assim, em uma transformação reversível de um gás ideal. Qual o trabalho em atmosfera realizado sobre o sistema? Pessoal, o trabalho está realizado aqui, ó. Concorda comigo? Ou seja, o trabalho é pressão vezes a variação de volume. Logo, eu tenho pressão e tenho volume. Então, o trabalho é numericamente igual à área. E essa área, ela é um trapézio, onde a base maior é 10, a base menor é 5, a altura é 20, de 20 para 40, né? Sobre 2. Então, aqui, ó, a gente faz rápido 150, né? Letra C. Certinho? Tranquilo? Vamos embora. Pessoal, olha uma questão muito legal. A questão 7, vê. Em uma estação para tratamento de água, muitas vezes realiza-se a remoção de íons cálcios dissolvidos que são responsáveis pela dureza da água. Esta remoção pode ser conseguida pela adição de carbonato de sódio, que irá provocar a precipitação de carbonato de cálcio.
Aí ele diz, se 100 mil litros de água contendo 98,1 ppm de íons cálcio, quantos quilos de carbonato de sódio serão necessários? Aí ele diz, utilize números inteiros para as massas atômicas em seu cálculo. Então, assinale no cartão o inteiro mais próximo de sua resposta. Uma questão aberta, né? Ele diz aí, pessoal, em uma estação para tratamento de água, muitas vezes realiza-se a remoção de um cálcio dissolvindo, que são responsáveis pela dureza da água. Esta remoção pode ser conseguida pela adição de carbonato de sódio, Na2CO3, não é? Que irá provocar a precipitação do carbonato de cálcio. Não é do carbonato de cálcio. E aí ele diz, para esse procedimento, ele quer saber quantos quilos de carbonato de sódio serão necessários se você tem 100 mil litros. Então vamos para cá. O que quer dizer 98,1 ppm? Quer dizer 98,1 miligrama para cada litro. Então eu tenho 98,1 miligrama em 1 litro, que é o ppm. Logo, em 100 mil litros, que é 100 vezes 10 a terceira do litro, eu vou ter X. Então, vê, pessoal, a gente tem aqui, 98,1 miligramas para cada 1 litro. Para cada 100 mil litros, eu vou ter 9.810 vezes 10 a terceira miligrama. Vamos transformar isso em grama? Bora? 9.810 gramas. Mas ele quer a resposta, vê bem, ele quer a resposta em quilo, né? Quantos quilos? Então, vamos dividir isso por 1.000. Quando eu dividir por 1.000, vou achar 9,81 quilogramas. Pronto. Agora a gente pode tentar vir para o cálculo estequiométrico direto aqui da questão. Então, eu venho que aqui vai ser Na 23, carbono 12, oxigênio 16, não é? Eu tenho 2 aqui, dá 46, com 12, com 48. Então, eu vou ter 46 mais 12 mais 48, 106 gramas por mol. Então, eu posso lhe dizer que 106 gramas de carbonato de sódio, isso foi dado, tá? Está para 40 gramas de cálcio. Assim como 9,81 quilos de cálcio estão para X. Então, quem é X? Agora sim, 9,81 vezes 106 dividido por 40, que dá aproximadamente 26 quilos. Muito boa essa, hein? Gostaram? Trabalhosa, trabalhosíssima, mas valeu muito a pena. Foi muito bonita a questão. Difícil também, difícil. Vamos lá. Questão 8. Qual o pH de uma solução? Pessoal, a gente vai usar aqui a lei da diluição de Ostwald, né? Onde Ka, constante ácida, é M-alfa ao quadrado, e H mais é igual a M vezes alfa. Você pode fazer direto, né? Então, quem é Ka? 4 vezes 10 a menos 10. Quem é a molaridade? 0,0025. Isso aqui alfa ao quadrado. Então, quem é alfa ao quadrado vai ser... Olha que coisa legal. Quando eu pegar 4 e dividir por 0,0025, vai dar 1.600 vezes 10 a menos 10.
tá certo? Que pode ser quanto? Isso aqui vai ser raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 8, que é 4 vezes 10 a menos 4. Achei o nosso alfa. Agora eu venho direto para cá e acho o H+, ó. H+ é... Quanto é a molaridade? A molaridade é 0,0025. E o alfa vai ser quanto? 4 vezes 10 a menos 4. Então, você vai ter 0,0025 vezes 4, não é? Isso vai dar 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2, com 10 a menos 4. H+ é 10 a menos 6. Pessoal, lembra da questão anterior? Quanto é o pH? pH é a potênciazinha aqui, né? pH é 6. Certo? Se quiser fazer, pode fazer assim, ó. pH menos log de 10 a menos 6. pH igual a 6. Então, respostinha da questão 6. Gostaram? Ácidos orgânicos são utilizados na indústria química e de alimentos como conservantes. E aí ele pergunta a ordem crescente de acidez. Pessoal, não esqueça, tá? Olha, elemento eletronegativo puxa elétron, tá? Então facilita a ionização. Aumenta a acidez. Elemento eletropositivo faz o quê? Diminui a acidez. Então, esse cara é eletronegativo. Ele aumenta a acidez. Carbono é eletropositivo. Diminui a acidez. Então, o maior de todos é 1. Depois vem o 3. E por último, vem o 2, que é o efeito do elemento eletropositivo. Então, ficou como 1, 3, 2, letra D. Facinho, facinho? Agora é, né? E para terminar, mais uma questãozinha de pilhas, né? A pilha secundária ou bateria de sódio e enxofre utilizada no carro elétrico Ford EcoStar é uma das mais intrigantes, pois os reagentes são líquidos. Vê que legal, pessoal. Aí aqui a gente tem o eletrólito é sólido e as reações de seus potenciais de redução padrão são respectivamente. Vê bem, pessoal. Aqui, ó. Tanto aqui no primeiro caso como no segundo, eles ganharam. Então, nós estamos perante potenciais de redução. Só que uma pilha não pode ter duas reduções nem duas oxidações. Então, esse segundo, ele é o maior potencial de redução. Então, ele vai reduzir. Então, esse daqui vai oxidar. Então, eu inverto o potencial dele. Tá? É aquela brincadeira, né? Mantém o maior, inverte o menor e soma, né? Então, quem é a DDP? Potencial de redução mais potencial de oxidação. Então, quem é o ΔE? Quem é o potencial de redução? Menos 0,5 e o outro menos mais 2,7. Então, ficou ΔE 2,2 volts. Aí ele quer 5 baterias. 2,2 é uma bateria. 5 baterias é X. Então, pessoal, quanto é que fica 2,2 vezes 5? 11 volts. Mais uma questão legal. Lembrando a você um detalhe, olha. Se eu tenho dois potenciais, como eu tenho aqui, tá? Eu tenho dois potenciais. O maior é ele que prevalece. Então ele vai reduzir. Vai. Então mantenho ele. O outro eu inverto, porque se o de redução é menos 2,7 e ele não vai reduzir, quem vai reduzir é o maior, então eu inverto ele para virar o de oxidação.
e a DDP é só somar os potenciais. Aí eu achei uma única bateria, que é 2,2. Logo, 5 baterias é só multiplicar isso por 5. Tá certo? E aí resolve o problema. Tranquilão? E aí, pessoal, resolvemos a questãozinha na nossa médiazinha de 25 minutos que eu estou explicando. Espero que você resolva também. Beijo, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.